Pessoal, olha que legal, né? Excelente palestra, doutora Jaqueline Tirotti, veio falando sobre propósitos honorários, que eu tenho certeza, eu vi o chat aí movimentando bastante, exatamente porque a gente está falando de dinheiro. Dinheiro que pode ou não ir para o seu bolso, dependendo de como que você se posiciona. E o trabalho técnico que você vai entregar, ele vai depender de o quanto você efetivamente se dedicou, o quanto que você entende do assunto. E para falar com você sobre qual que deveria ser uma estrutura, a estrutura ideal do laudo grafodocumentoscópico, como que deveria ser essa estrutura, eu estou aqui com a doutora Flávia. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Congresso Brasileiro de Grafodocumentoscopia. Opa, tem que abrir o áudio. Igual eu comecei sem abrir o áudio. Clica aí no robozinho, no microfone. Tem... Não estou te ouvindo. Tem um microfonezinho bem embaixo aí. Que tá... Desculpa. Eu esqueci de ativar. Boa tarde, né, doutor? Como é que tá? Como que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na luta. Eu não sei se o áudio que está buscando é desse microfone ou desse microfone, então eu vou ficar com os dois, porque aí a gente já garante a situação. Bom, eu estou no escritório porque eu tive problema com o computador meu, no notebook, aí, então, assim, se eu estiver falando baixo, vocês falam que eu falo mais alto. Tá ótimo. Doutora Flávia, primeiro, obrigado, tá, por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Eu vejo a sua atuação na perícia grafotécnica com um destaque diferenciado. Por quê? Porque a doutora também é contadora. Sim. Isso é importante porque, às vezes, o contador fica preso na caixinha da perícia contábil, entendeu? E ele, às vezes, não está com demanda suficiente no escritório dele, aí ficou aquele micro escritório, estava falando agora isso, uma resposta no Stories, né, lá no Instagram. A pessoa perguntou para mim o seguinte, eu não sei se é hora de aumentar o meu escritório, eu estou com muita demanda, mas está com medo de contratar. E acontece muito isso, o cara fica ali numa estrutura pequenininha que não tem demanda suficiente para quem quer manter, né, quer crescer a atuação, e aí o cara fica, não, eu vou ficar ali com a vaquinha, né? Lembra a história da vaquinha? Fica ali com a vaquinha, sendo que ele tem outras oportunidades. E a sua atuação é muito isso, né? O contador atuando também como o perito grafotécnico, grafodocumentoscópico, sei lá. Eu sempre falo grafotécnico. Eu sou contadora já tem um pouquinho de tempo, né? Mais de 20 anos, então eu quis buscar uma nova saída para até mesmo questão de rendimento dessas coisas, mas eu me apaixonei pela área, e aí eu estou estudando já tem um tempo e já estou nessa daí tem um tempo também. Muito bom. Para você que não conhecia ainda, a doutora Flávia é a Flávia Melo Freitas. Ela é perita judicial e extrajudicial em contabilidade e grafotécnica, contadora com mais de 15 anos de experiência, inúmeros laudos judiciais e extrajudiciais na área civil, na Justiça Federal e Trabalhista. Ela é especialista em grafotécnica pelo IPOG, pós-graduada em Gestão Financeira, Controladoria com ênfase na perícia contábil pela FAC Unicampus, diretora financeira da ASPECOM, que é a Associação dos Peritos Contábeis aqui do Estado de Goiás, e da APJuste, Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho, aqui do TRT 18ª Região. Doutora Flávia, hoje a gente tem que falar sobre a estrutura do laudo, né? E Sim. Eu estou muito feliz de receber a senhora aqui conosco. Por gentileza, fique à vontade, pessoal. O pessoal já está aqui, a Flávia, que é isso? Olha lá, também faz. Prazer. Ela faz a contábil, né? E aí eu sempre brinco com o pessoal, porque a contábil é um mundo dentro da perícia contábil. O pessoal acha assim, eu fiz aquela disciplina de perícia contábil na faculdade, é suficiente. Cara, aquilo ali não é nada, nada. Tem um mundo dentro da perícia contábil, você pode ir para a perícia bancária, para trabalhista, para tributária, previdenciária, apuração de haveres, prestação de contas, tem um mundo aqui dentro. E ela faz a contábil, né, no sentido de trabalhista, civil, né, as diversas áreas cíveis, e também faz a grafotécnica como complementação desse serviço. Por quê? Porque quando o cliente bate na sua porta, que está atrás de um perito, ele quer você, entendeu? Ele quer que você dê uma solução para ele. E a doutora Flávia já trouxe essa situação aí para os clientes dela. Então,
ela faz trabalhista sim, inclusive está na PJuste aqui do TRT 18. Doutora Também. Flávia, à vontade, a casa é sua. Só uma coisa, além de eu ser diretora dessas duas associações que o senhor falou aí, eu também sou da Associação Brasileira de Peritos Grafotécnicos e Judiciais. Essa associação, ela é um pouco nova, é a associação brasileira, mas a gente está nessa luta para poder ter reconhecimento e valorização dos peritos grafotécnicos, né? E também... E o doutor Peterson, que é o presidente, né? É o presidente, isso que eu ia falar. O doutor Peterson Mares é o presidente dessa associação. Então, a gente está juntando forças para que tenha qualidade dos peritos, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê por aí são cursos que oferecem um curso e fica vendendo sonhos. E a gente está querendo combater isso daí. Né, doutor? Muito bom, muito bom. Doutora Flávia, a senhora vai fazer a apresentação de slides? A senhora vai colocar aí? Eu estou com o meu slide aqui na tela, doutor. É só compartilhar minha tela? Só clicar em apresentar, compartilhar a tela, vai aparecer aqui, a gente coloca o negócio para rodar. Eu vou pegar aqui só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Ó, doutora Rosângela falando parabéns, satisfação em conhecê-la. Doutora Ana Thaídes falando também, sou perita contábil e grafodoc, e tem que diversificar as atuações e também o rendimento, e também aqui de Goiânia. Ou seja, estamos muito bem representados, doutora Flávia. Obrigada. Então, vamos lá, né, gente? Nós vamos falar sobre a estrutura do laudo do grafodocumentoscopia. A gente fala esse nome grandão, como bem falou a doutora Jaqueline, é um nome assim bem que o pessoal usa mais na rotina, mas na certa é documentoscopia, e a perícia grafotécnica, ela está dentro da documentoscopia, né? Faz parte desse negócio, né? Então, vamos lá. Ele já falou quem sou eu, não vou me apresentar novamente. Isso aqui é somente para a gente ver que eu sou contadora, tenho mais de 20 anos, sou diretora financeira dessas associações. Atualmente, eu também estou como subcoordenadora do Comitê de Perícias do CRC e outras essas coisas, e sempre aprendendo, porque eu gosto muito de estudar, e então a gente está aqui justamente para a gente aprender, também junto, certo? Vamos lá. Então, o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos falar sobre a estrutura do laudo pericial. Essa estrutura, ela serve até para outros tipos de laudo, porque, assim, a gente vai pegar os pontos exigidos pelo artigo 473 do CPC, que dentro desses artigos exigem aqueles requisitos essenciais para você colocar dentro do seu laudo, para que ele não tenha o que tem a menor chance possível de ser impugnado, porque impugnação do laudo é meio complicado, né? Mas sempre pode ocorrer essa coisa. E a gente vai fornecer uma orientação básica sobre como fazer um laudo. Lembrando que cada perito tem a sua maneira de fazer o laudo, cada perito tem o seu jeito, a sua metodologia. Desde que estejam presentes os requisitos, né, que vem trazer o CPC, você pode fazer ele da maneira que você achar assim, mais viável dentro do seu contexto, tá certo? Então, assim, nós vamos pegar primeiro aqui. Antes da gente falar da estrutura pericial, do laudo, eu queria falar uma coisa importante. Eu acho que as pessoas vêm me perguntar sempre assim, doutora, eu queria entrar muito nessa área da perícia grafotécnica. Como é que eu faço? O que eu preciso fazer, primeira coisa? Eu acho que a primeira coisa de tudo é a questão do estudo. Vamos estudar primeiro. Igual teve um colega meu que ele disse que fez um ano sabático. Ele ficou primeiro estudando para depois entrar de vez na perícia. Mas a primeira coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que me procuram é: faça um curso de perícia judicial. Para quê? Para entender o rito processual. Gente, a gente está trabalhando com o judiciário. Então, faça um curso que na própria IBCAPA tem esse curso de perícia judicial. Lá, ótimo curso. Então, faça um curso de perícia judicial. A primeira coisa, para qualquer perícia que você for fazer, qualquer ramo da perícia que você queira entrar, faça esse curso para você entender o rito processual, para você saber quais são os prazos que você tem, quais são aquele que você pode pedir um novo prazo, para você ver como é que faz uma petição, a estrutura até de uma petição mesmo, né? Uma peça de petição.
Então, eu acho que isso é importante. E a gente sempre ter educação continuada, certo? É isso que eu queria passar esse recado, porque eu acho que é importante a gente buscar primeiro a base, para depois a gente aprofundar, certo? O nome da associação, o pessoal está pedindo aqui, é a Associação Brasileira de Peritos Grafotécnicos e Judiciais. Se o doutor me permite, eu estou até com ele aberto aqui, eu vou ver se eu consigo abrir. A gente fez aqui, ó, essa associação aqui, ó, Associação Brasileira de Peritos Judiciais e Grafotécnicos. Aqui a gente tem a nossa associação, e aqui a gente tem a nossa diretoria, que aqui o doutor Peterson Mares é o nosso presidente, a doutora Jaqueline Pirotti, e aqui o pessoal que está aqui, somos nós, certo? É a Associação Brasileira de Peritos Grafotécnicos. Aqui a gente já tem uma conversa com o CNJ sobre a questão dos cursos, da quantidade de curso, e essas coisas mais, tá? Mas vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Vamos lá, vamos começar então a falar sobre a importância do laudo grafotécnico. O que a gente pode buscar no laudo grafotécnico? O laudo grafotécnico é super importante porque ele vai servir como uma base, um auxílio para o juiz, para ele fazer a sua sentença, a sua decisão. Então, qualquer laudo, que seja grafotécnico ou não, mas aqui falando justamente do grafotécnico, tem que ter um certo cuidado, porque a gente está trabalhando, às vezes, igual no casos que eu já tive, de sonhos de pessoas. A pessoa vai querer ter uma casa, um imóvel, e uma pessoa foi lá e falsificou a procuração e a outra vendeu aquela casa sem ela saber. Então, isso é muito importante, o laudo grafotécnico ser bem embasado, e ele é importante para o judiciário, para ele ter elementos para poder julgar da melhor forma possível e de maneira justa. Certo? Mas sempre a gente tem, assim, o povo fala, o que é laudo, o que é parecer, o que a gente faz, o que a gente coloca. Tem diferenças. Alguém sabe falar qual que é a diferença do laudo e qual que é do parecer? Então, o laudo, parece que estão falando que não está mudando o laudo, o slide. Doutor, você pode olhar que parece que não está aparecendo o slide, que não mudou. Você podia dar uma olhada? Não, foi a imagem lá da associação que não apareceu, mas isso o pessoal pesquisa. Já voltou? Né? Não, o slide está aparecendo. O pessoal é o seguinte, o material, se o professor resolver disponibilizar, a gente vai disponibilizar no grupo. Não, material. Tranquilo. Agora, é porque o perito, esse dia, a doutora Sônia até vai estar conosco aqui, mas, cara, você não fica esperando material. Vai tirando seus prints, vai fazendo seu material. Você tem que ser proativo. Porque se você esperar modelo para tudo, assim, imagina, eu quero esperar tudo. Tá doido. Então, assim, ó, material, se tiver o material, bem, senão já vai fazendo seu material aí, já vai dando seus pulos. E o nome da negócio, aí, ó, mais um material. Meu Jesus, maravilhoso. Ó, vai tirando os seus prints aí, vai montando seu material, tá? E o link da associação que não apareceu, corre assim no Google, Associação Brasileira de Peritos Grafotécnicos, você vai conseguir achar, tenho certeza. Se você grafotécnicos e judiciais. Se você não conseguir achar essa associação, você não vai conseguir ser perito grafotécnico, tá? Então, tá no Google, entendeu? Tá no Google, então. Se isso você não achar, você não acha mais nada, não. Desculpa. Quem é aluno meu já está acostumado com esse jeito, né? De eu ser aberto assim, falar tudo. Mas é porque, senão, a gente não consegue evoluir a perícia. Doutor, é igual quando você está fazendo curso por um lugar, e cadê o link da presença para poder ganhar o ponto? Nossa, eu acho aquilo ali falta de educação. Então, até deselegante com o palestrante. Então, desculpa, doutora Flávia, não, tudo bem. Mas só, pessoal, dá seus pulos, tá? Fui. Então tá, então lá, vamos lá. Depois eu passo direitinho, gente, o link da associação, das coisas depois tudinho, tá bom? Então lá, o que é o laudo, como eu já vi lá no chat lá do Zoom, ele é exclusivo do perito judicial. O que é o perito judicial? Ele é uma pessoa que é nomeada por um juízo para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que está dentro de um processo judicial, certo?
E esse laudo, ele tem a finalidade de esclarecer essas questões técnicas, né? Que para favorecer os subsídios da decisão judicial. E ele tem que ter, dentro da sua composição, os requisitos essenciais do artigo 473, certo? Que a gente vai mostrar agora. Já o parecer, ele é um documento elaborado por uma pessoa especializada também, lógico, mas é contratada por um terceiro, certo? Ele tem um interesse de fazer uma perícia prévia, no caso da contabilidade, que a gente tem perícia, uma constatação prévia. No caso da perícia grafotécnica, a gente pode fazer um parecer prévio para verificar, para poder pegar esse parecer e dar como base na entrada do processo. Então, assim, o parecer ele já é mais livre, certo? O parecer você não precisa se ater a esses detalhes de requisitos essenciais dentro do CPC. E outra, dentro do parecer, você não precisa ser imparcial. Já no laudo, você deve ser imparcial. Você tem que se ater ao objeto da perícia, ao objetivo da perícia. E você também não pode colocar a sua opinião pessoal, né? O laudo. Já o parecer, não. Você já é mais livre, entre aspas, para você falar ali e mostrar aquilo que você acha que é certo. Tá certo, meninos? Então, vamos lá. O que é um laudo grafotécnico? O laudo grafotécnico é o documento elaborado, né, por um perito especializado na grafoscopia e que dentro da área forense, ele dedica a análise da escrita. Esse laudo tem o objetivo de verificar a autenticidade de assinatura dos documentos e ele é utilizado em diversas situações, como disputa judicial, investigação criminal e questões administrativas. Ele pode, aí essa questão aí do extrajudicial foi o que eu falei lá, que ele pode ser utilizado para poder ele dar base para você entrar na justiça, para você conseguir aquilo que você deseja. Como ter uma certa certeza daquilo que você está entrando, mostrar para o juiz, olha, juiz, eu tenho certeza que esse documento não é falso, ou essa assinatura não é minha, é por isso que eu estou entrando na justiça para poder buscar os meus direitos, certo? Essa é a importância dentro do contexto jurídico, para poder justamente ele fazer essa justiça, né? Dentro tanto do contexto jurídico como no empresarial, certo? Mas para o laudo acontecer, antes de chegar até no laudo para acontecer, a gente precisa fazer o quê? A gente tem várias etapas antes para conseguir fazer o laudo, que seria a coleta de grafismos, que seria o recebimento dos documentos, e a gente tem todas essas fases. Na coleta de grafismos, eu sei que não é o ponto base, mas o pessoal sempre me pergunta, é uma dúvida também recorrente, quantas assinaturas eu devo pegar, ou o que eu devo fazer? Assim, a doutrina ele não fala a questão de valores exatos, mas o Samuel, que é um grande professor meu também, é um grande estudioso da área, ele fala de 30 a 40 vezes, no mínimo, para você ter. Então, assim, na coleta de grafismos, a gente prepara um material que a gente usa para poder o periciano fala. Eu vou te mostrar o meu que eu faço aqui, mas cada um tem da sua maneira de fazer esse formulário de coleta, certo? Eu tenho esse coleta aqui, vamos ver se vai aparecer aqui na coleta, eu acho que não apareceu, mas espera aí, vamos lá de novo. Então, cada um tem a sua maneira de fazer, não quis aparecer. Sumiu, fechou. Mas tá bom. A coleta de grafismo, ela é feita da seguinte maneira: você faz o pré-agendamento, certo? O agendamento prévio, e depois, conforme o artigo lá que eu me esqueci, salvo engano, eu não me lembro do artigo qualquer, que eu sou péssima de decorar, gente, eu colo mesmo. Aí você faz o agendamento prévio, faz o perito ir lá, o perito não, gente, o rapaz, o periciando, comparecer, geralmente na sala de coleta do fórum ou no seu escritório, para fazer a coleta desses grafismos, certo? Aí você vai mostrar para eles fazer essa coleta. Eu tenho o costume de colocar
mais de 50. Vocês, não sei se vai aparecer aqui a questão, que aqui aparece onde a gente faz as coletas, a gente pede para não fazer, na hora do momento da coleta, de evitar da assinatura pegar uma na outra, e esses outros detalhes, né? Tem o recebimento dos documentos necessários, tem as técnicas e instrumentos utilizados. Quais são os instrumentos que a gente utiliza? Outra dúvida também, que o pessoal me pergunta bastante, é o que eu preciso para poder iniciar na perícia documentoscopia? Gente, é o seguinte, primeira coisa, estudar, lógico, né? Que isso é um ponto importantíssimo. E você tendo uma lupa, certo? E um celular bom já é um ótimo começo. Por quê? Você precisa, no momento às vezes, você não pode levar o documento, que é onde está a assinatura questionada, para seu escritório para fazer a análise pericial. Então, você vai ter que escanear ou tirar foto. Dentro do celular, existem os aplicativos que você faz, que escaneia, ou tem mesmo celulares que são ótimos. Eu prefiro scanner. Eu comprei um scanner só de mesa que cabe dentro da bolsa e levo. Mas para quem está começando, um bom celular, esses iPhones têm ótima resolução, né? E uma lupa depois para você fazer a sua análise. Eu uso muito, gente, é o próprio computador. Porque eu faço a digitalização depois das assinaturas coletadas e faço no mínimo em 600, mas eu já faço também em alguns em 1.200 dpi, que é a resolução, que aí eu já aumento aqui no meu próprio computador, que eu trabalho com 2 telas, e vou ali já analisando e fazendo os estudos que eu preciso, entendeu? E vou escrevendo do lado ali, às vezes eu imprimo ou tiro uma cópia para mim, onde eu vou escrevendo aquilo que eu encontrei, né? Mas no próprio computador. Então, não precisa de coisas muito mirabolantes no momento, vamos dizer assim, porque você ter um microscópio é bom. O microscópio, que tem os microscópios que vendem aí na internet, ele é bom para quem vai trabalhar com a documentoscopia em si, de fazer análise do documento, certo? De fazer perícia em documento, para verificar raspagens, fraudes, essas coisas de química e essas coisas, entendeu? Então, nesse momento, para quem é fazer da grafotécnica, análise de assinaturas, você tendo um bom celular e você tendo, às vezes, isso daí já é um bom começo. Que aí você já vai ter um pontapé e você vai começar a estudar, certo? Mas é desse jeito hoje de fazer. Então, vamos lá. Para começar, eu estava falando sobre os requisitos essenciais do laudo pericial, né? Esse aqui é o artigo 473, né? E aí, o pessoal está perguntando aqui qual o tratamento para assinatura em leite celular. Olha só, é só tirar a foto normal. Eu tiro a foto normal. Eu não faço nenhum tratamento específico. Tem alguns, como é que fala? Aplicativos de lupa, que ele tem a questão de mudança de cor, de fazer isso. É bom, então, você tira a foto normal do documento, da maneira... Se tiver um tripé, gente, é melhor ainda. Olha... Eu acho que deu uma travadinha ali na aula dela. Deu uma travadinha. Esperar a internet, né? Sabe para que deu essa travadinha? Para avisar para você copiar o link dessa aula e mandar para outras pessoas. É para isso. Na verdade, não foi por acaso. A gente travou para que você possa copiar o link dessa aula e mandar para outras pessoas. Eu sei que você participa de um monte de grupo no WhatsApp. Eu sei que você conhece um monte de gente da perícia e que você esqueceu de mandar o link dessa aula. Então, faz um favor para mim, vai lá, copia o link desse vídeo no YouTube aqui, e aí sim você chama as pessoas. E outra coisa também, que eu acho que você não fez ainda, que foi curtir o vídeo. Você já curtiu o vídeo? Já curtiu o vídeo aí? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, enquanto a professora Flávia volta, tá? Geralmente, essas questões assim são bem básicas. Quase sempre acaba a energia. Evento ao vivo, cara, não sei por que a gente continua fazendo evento ao vivo. Ela acabou de mandar mensagem que caiu a energia lá. Eu sabia que era energia.
Vou pedir para ela entrar pelo celular e aí eu vou fazendo aqui a transmissão. Ai, gente, ó, evento ao vivo foi feito para dar errado. Quando dá certo, é porque tem algum problema aí. Vamos ver se ela vai conseguir voltar pelo celular. E aí eu passo os slides para ela. Ela já tinha me mandado os slides anteriormente. Tá vendo por que é bom mandar os slides anteriores, tá bom? Ó, a doutora Pamela, que vai palestrar daqui a pouco, já manda os slides lá, porque aí eu tenho salvação. Eu tenho como ajudar do lado de cá. Então, eu acho que ela vai entrar pelo celular. E aí eu vou passando os slides aqui para ela. Mas isso foi só a culpa disso ter acontecido é sua. Você que não mandou o link dessa aula, a doutora Pâmela não, a doutora Ilustre Perito não, a doutora Pâmela já compartilhou. Agora você que não compartilhou, você que ainda não mandou o link, você que ainda não curtiu esse vídeo, é por causa disso, entendeu? A culpa é sua. Deixa eu esperar ela voltar aqui e a gente já continua. Ela estava na estrutura do laudo, né? Eu acho que na estrutura do laudo. Se for o caso, a doutora Pâmela entra aqui e finaliza a palestra. Já que está aqui participando, já entra, já finaliza a palestra. E assim, vou aproveitar. Olá, ela voltou. Eu sabia que você não deixaria a gente abandonada aqui, doutora. Fala, o áudio seu não voltou. Você voltou, mas o áudio seu não voltou. Aumenta um pouquinho. Talvez é o fone que está desligado. Não chegou aqui para mim ainda. O seu áudio. Quem sabe faz ao vivo e não tem isso, não. Deixa eu ver. Ainda. O microfone está aberto. Será que se pôr um fone de ouvido melhora? Não chegou o áudio aqui. Vamos testar. Gente, é assim, aqui é o Domingão do Faustão, entendeu? Se vira nos 30. Você acha que... E aí isso já serve para testar a sua resiliência, né? Porque problema vai acontecer. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Problema vai acontecer, energia vai cair, na hora que você estiver fazendo, você vai esquecer de salvar, vai cair energia e vai dar problema, entendeu? Então, pode ficar tranquilo, tá? Porque essas situações vão acontecer. Ela vai tentar entrar lá novamente. Basicamente, é o seguinte, dois pontos que eu preciso falar para vocês aqui. A doutora Flávia já voltou. Deixa eu ver se... 1, 2. Ixi, ainda não estou te ouvindo. E agora eu não sei o que é. Tenta aí. Ela vai voltar. Basicamente, o que ela estava falando para vocês sobre a estrutura do laudo técnico pericial, você precisa conhecer o Código de Processo Civil. Não tem como o perito, a pessoa querer ganhar dinheiro com a perícia se ela não se qualificar minimamente. E eu estava discutindo hoje de manhã sobre isso. Você faz um curso de perícia de 40 horas, 60 horas, de 25 horas, não importa. Mas isso te diferencia das outras pessoas de uma maneira que é impressionante. Às vezes, o advogado que está ali com poucas demandas, principalmente os advogados iniciantes, está ali com poucas demandas, o que ele pode fazer? Aproveitar o tempo dele para colocar o conhecimento à disposição do Poder Judiciário, também na perícia trabalhista, da perícia grafotécnica. E eu vou te falar, ele já tem o conhecimento do processo civil. Às vezes, o contador está ali, sofrendo, só ganha dinheiro na época do imposto de renda. Cliente chato, quer dizer, cliente chato é quase que pleonasmo, né? Mas está com dificuldade ali para manter o escritório dele, às vezes está com a capacidade ociosa. Bicho, procura a perícia grafotécnica, que ela pode ser uma alternativa para você. Com
um curso, você não vai aprender tudo num curso, a gente sabe que não. Mas com um curso de 40 horas, você vai conseguir já iniciar e elaborar os primeiros trabalhos e quem sabe, né, considerando aí os rendimentos que vêm da atuação como perito, quem sabe em pouco tempo você conseguir efetivamente fazer a sua transição ou continuar as duas coisas, tá? Doutora Micheli está perguntando sobre a alteração de horas do curso para o cadastro no tribunal. Na verdade, o único tribunal que tinha essa exigência de quantidade de horas era o Tribunal do Rio de Janeiro, que ele trazia a exigência de ter 2 anos de formado e uma quantidade de horas lá, acho que era 25 horas. A gente adaptou o nosso curso de formação de peritos para 25 horas, exatamente para atender a demanda do pessoal do Rio de Janeiro, tinha o Rio de Janeiro e o Piauí. Aí o que acontece? A gente tem agora, saiu uma resolução do CNJ focada exatamente no pessoal da perícia grafotécnica. Infelizmente, houve uma corrida ao ouro na perícia grafotécnica. Muita gente achou que seria muito fácil, que seria muito simples, que qualquer pessoa poderia, e saiu disseminando por aí, inclusive em cursos de R$10. Eu vi cursos de R$10 espalhados aí pela internet. E aí o que acontece? Acaba que, quando você tem uma oferta muito grande, a qualidade tende a cair. Então, o CNJ, por esses dias, a professora Fabiana fez algumas postagens sobre isso. O CNJ, agora, eu não lembro se foi o CNJ ou se foi o Conselho da Justiça Federal, mas tem que ser o CNJ, a Organização Administrativa do Poder Judiciário, é o CNJ que faz. Soltou uma resolução colocando critérios mínimos para adoção de certificados para o pessoal que vai entrar na perícia grafotécnica. Para quem é administrador, contador e economista, eu sempre ressalto essa questão. Contador, administrador, economista, advogados, você já tem uma formação superior. E por você ter essa formação superior, altera-se essa questão. Então foi o Conselho da Justiça Federal mesmo, então só valeu para a Justiça Federal. Beleza. Então valeu só para a Justiça Federal. Mas porque você entende que se para entrar em vigor para todo mundo, tinha que ser o CNJ, porque o CNJ é o responsável pela organização administrativa do Poder Judiciário como um todo. A doutora Fabiana Monteiro colocando aqui, resolução do Conselho da Justiça Federal, número 871 de 2024, e ela coloca a quantidade mínima da carga horária para peritos certificados por cursos técnicos. Aí é o ponto, né? Para cursos técnicos, a gente vai ter essa situação. Agora, eu já sou advogado, eu já sou contador, eu já sou administrador, eu já sou economista. Aí, meu amigo, você já vai conseguir trabalhar de uma outra forma. Por quê? Porque você já tem uma formação, né? Uma formação até muito maior do que isso, em curso reconhecido pelo MEC, sem dificuldade nenhuma. Então, só para a Justiça Federal, e por isso a gente está, inclusive, alterando algumas estruturas aí de cursos, de materiais, exatamente para permitir que você possa ter essa questão. Vamos ver se a doutora Flávia vai conseguir entrar. E assim, então, sobre a estrutura do laudo técnico, você precisa conhecer pelo menos você precisa conhecer pelo menos o artigo 156 até o 158 do CPC e do 465 ao 480. É isso que você precisa conhecer no mínimo. Eu tenho um livro chamado Curso de Formação de Peritos Judiciais. Deixa eu ver se está aqui. Cauê, ajuda o tio. Pega uma versão dele lá para mim. Não tem aqui nos meus livros aqui. Eu tenho um livro chamado Curso de Formação de Peritos Judiciais, exatamente que explica o detalhe, o passo a passo que você precisa para você se tornar um perito judicial. E em se tornando um perito judicial, você, além disso, né, além de explicar o passo a passo, eu coloco os modelos de documentos que você precisa para atuar como perito juiz. Estou aqui tirando um da capa aqui para mostrar para vocês, por causa da iluminação, tá? Então, basicamente é isso, o curso de formação de peritos judiciais já está disponível. Vai, doutora Fabiana, se tiver disposição, eu agradeço. Mas se for o caso, a gente
toca aqui. A doutora Flávia conseguiu voltar. Então, o curso de formação de peritos judiciais é um livro. Deixa eu ver. E aí, deu áudio agora? Parece que deu. Agora deu áudio! Agora deu áudio! Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Santo Deus poderoso! Misericórdia! Acontece. Eu falei para ela, antes da palestra, ela mandou assim e falou assim: se der algum problema, eu falei: pode ficar tranquila, vai dar tudo errado. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo errado. Ele falou desse jeito, muito amigo, viu, doutor? Acabou que foi uma profecia autorrealizável, entendeu? Tô vendo. Muito bom essa Mas gerou espaço, doutora. Já gerou espaço para que eu pudesse avisar o pessoal do meu livro, que saiu agora a 2ª edição, curso de formação de peritos judiciais. E eu coloquei aqui nesse livro mais de 50 modelos de petições que você vai precisar para atuar como perito judicial. E ele já está atualizado com as disposições da resolução do CNJ, que fala sobre as reuniões virtuais, né, as reuniões por videoconferência. Justamente sobre isso aí que eu estava falando, né, doutor? Tem que estudar. A primeira coisa que tem que fazer é ter a base boa, que é esse livro de perito judicial. Eu acho que é de suma importância a gente ter essa base antes de entrar em qualquer outra profissão, é você ter a base. E você dá uma base ótima aí. Isso, perfeito. Eu vou aproveitar que ela está lá no celular. E eu quero, doutora Flávia, fica tranquila, tá? Essas coisas acontecem o tempo todo. Na verdade, essas coisas acontecem o tempo todo. Eu já estou muito mais acostumado, entendeu? Com esses problemas acontecendo, então não tem problema nenhum. Vou compartilhar aqui. Eu estou conseguindo entrar no computador agora. Está conseguindo entrar no computador também? Estou. Você que sabe. Ih, mas não vai dar certo. Vai dar eco. Não tem problema não, a gente vai aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui a tela e Vossa Excelência estará muito bem. Continuar, só mandar assim, ó. Deixa eu fechar aqui. Peraí, doutor. Tá. Mas você está com os dois? Então fica no computador mesmo. No computador já deu certo, então pronto. Vou remover o outro. Isso, agora abre o microfone do computador, senão a gente não te ouve também. Porque estava dando eco, e aí eu Pronto, muito ruim. Agora está resolvido. Graças a Deus, tá vendo que o trem funciona? O trem funciona, não pode preocupar. Já vou colocar aqui. E os slides já estão aí. Pois é. Aí eu estava justamente falando, eu fui pegar esse negócio aqui, ó, que é o tripé, para poder tirar as fotos, que o pessoal me perguntou, negócio de foto da resolução, lembra? Qual que é a melhor foto? É melhor sempre você colocar um tripé desse daqui, porque aí você consegue focalizar melhor e a sua imagem vai ficar ótima dos documentos que você precisa, entendeu? Então, assim, eu sempre uso esse tripézinho. Isso aqui você comprou, acho que foi no AliExpress. Coisa assim. E você compra isso daqui para estabilizar o seu celular aqui, ó, para você tirar a foto de uma maneira que fica ótimo. Então, depois você pode aumentar, diminuir o tamanho. E também eu tenho vários aqui. Eu tenho um aplicativo aqui de lupa. Depois eu posso passar junto com o material, que ele é muito bom, porque ele aumenta, tem uma questão de luz lá. Esqueci o nome lá da luz. Eu sou péssima com essas coisas de nome, gente. Aí, então depois eu passo esse daqui. Então, assim, eu estou procurando aqui o meu slide, gente. Espera aí. Aqui, meu escritório é aqui no Jardim América, né? E aqui é uma beleza. Quando começa essa questão de cair energia, senhor, vocês não têm noção. Meu computador, coitado, aqui já está só a munha, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Eu estou abrindo aqui o slide novamente. Só mais um minutinho, por favor. Que a gente vai. Eu tive que abrir as janelas, abrir tudo aqui, porque senão a gente também morria do calor, né? Porque ninguém merece. Olha aí, ó. Olha aí. Está aparecendo a Associação Brasileira dos Peritos Grafotécnicos e Judiciais. Esse aí é o site. Tá bom? ABP. Até eu me enrolo para falar esse nome aí. ABPJ.org. Mas, assim, a gente estava falando sobre o artigo 473 do CPC. E uma coisa que eu sempre falo antes para vocês pesquisarem qualquer lei, gente, procura direto no site do Planalto.
Porque se você for só pesquisar aqui, ó, artigo 473, ele vai aparecer um monte de coisa aqui. Mas vai lá no Planalto, que é do governo mesmo, porque aí vocês vão ver aqui que aqui dentro vai ter a lei crua, mas também ela atualizada. Então, se vocês precisarem de pesquisar qualquer lei, vai direto na fonte, porque lá, se tiver tido alguma alteração, vocês vão ter. Aí dá Ctrl F aqui, vamos ensinar como é que faz, que tem gente, como é que procura esse tanto de lei? Vou lá em cima? Não. No artigo 473 aqui, só que tem que dar um espaço, né, gente? Senão não dá. Olha só, deixa eu aumentar o tamanho aqui para ficar melhor de ver. Aí eu acho que aumentei demais. Aumentei demais, mas está aqui. Acho que dá para enxergar, né, para agora. Então, assim, o artigo 473, ele vem com os requisitos essenciais para se ter num laudo, certo? Então, você pode ver assim, ó, o artigo 473 fala assim, o laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia. O que é esse objeto? É para aquilo que você foi chamado para verificar a autenticidade, para verificar se existe a autoria e esses outros detalhes. Então, é aqui, exposição do objeto da perícia. Análise técnico-científica realizada pelo perito. O que é isso daí? São aquelas partes onde que você vai os seus achados, o que você encontrou ali, as suas análises técnicas. E que isso daí vai te dar a base para você concluir. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando o que é predominantemente utilizado, né? No caso da grafotécnica, hoje a gente está utilizando, os doutrinadores, a maioria, o método grafocinético. O que é esse método grafocinético? Esse método grafocinético, ele não leva só em base somente uma ou duas formas, tipo assim, a morfologia ou uma construção, não. Ele pega todo o apanhado, certo? Daquilo que ele precisa. Espera só um minuto, deixa eu pegar esse aqui. Então, ele pega tudo isso. Então, ele vai pegar o método grafocinético, ele tem essa questão de mostrar o todo, do base todo. E também tem alguns peritos, alguns colegas peritos, e eu também, às vezes, eu faço isso, que mesmo que tenha somente o objeto da perícia seja a assinatura, se eu faço uma análise do documento. Isso quando eles entregam um documento original para nós, né? Porque quem está no ramo aí sabe que hoje a luta nossa para conseguir o documento original é bem difícil, porque tudo agora eles falam que é o documento digitalizado, que é isso, que é aquilo. Mas, gente, para fazer perícia em documento, para verificar raspagem, rasuras, ou se houve alguma inserção, alguma coisa, é imprescindível o documento original. Não tem como você fazer algumas coisas dentro só num documento, como é que fala? Digitalizado. Então, precisa desse documento, certo? Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz. Gente, nessa parte dos quesitos, tem uma coisa interessante, que a gente não pode só responder sim ou não. Verifica se pergunta se é o perito, se a assinatura lançada no documento tal é ou não falsa. Aí a pessoa vai escrever só sim. Eu já vi laudos dessa maneira, né? Então, não faz só isso, gente. Responde, mas com mais uma redaçãozinha melhor. Não, de acordo com os achados no laudo técnico, no livro, isso aqui, não proveio do punho dela. Então, tenha uma redação melhor na hora que você for fazer a resposta ao quesito e que ele seja de maneira conclusiva. Não vai dar dúvida para o perito, que aí, para o perito não, para o juiz, que aí vai ficar mais complicado para ele ainda, certo? Então, vamos lá. Então, sempre quando vocês forem procurar, é aqui, né, do Planalto, para procurar todo as leis que vocês precisam, vai direto na fonte. O artigo, do que é do perito, somente do perito, ele vai do artigo 464 ao 480. Então, dentro do curso de perícia judicial, eu tenho certeza que eles não falariam sobre isso, mas os artigos que são inerentes para o perito, estão do 464 ao 480. Certo? Então, vamos voltar aqui, deixa eu achar minha apresentação aqui. O doutor
Vai voltar lá, doutor? Com para mim. Passa a próxima, por favor. Tá sem áudio, doutor. Você está dominando bem os slides aí, já coloca aí a sua apresentação. Pronto. Já virou fera, já virou fera. Depois desse susto, né, doutor? Mas é igual na perícia. Quando ela vai abrindo lá o slide dela, é igual na perícia. A primeira nomeação, nossa senhora, na hora que você recebe a nomeação, você quase faz na roupa. Sim. Aí, quando você recebe a primeira impugnação, você chora 3 dias dentro de casa. E aí, desse jeito. Sim. Aí depois na segunda você chora só 2 dias, depois só 1 dia, agora a gente olha e fala, tá bom, impugnou. Nossa. É desse jeito. Eu lembro da minha primeira perícia, mas minha primeira perícia como perita contábil, rapaz, eu fui com um professor meu, professor, pelo amor de Deus, o que é isso? O que eu faço? Ele pegou, antigamente era processo físico, o senhor lembra, né, doutor? Que a gente tinha que pegar aquele tanto, pegou o processo assim, abriu assim, mas isso aqui é fácil, faz isso. Não, pelo amor de Deus, me ajuda, não é assim não. Me explica aí, passo a passo. A gente sofre à toa. Mas a primeira que eu recebi, nossa senhora, eu nem queria. E eu conto isso não nessa versão do livro, que a primeira edição desse livro eu falava muito do processo físico. Só que aí acabou o processo físico, né? Então tirei a parte do processo físico e expandi a parte do Você acredita que tem alguma vara que ainda tem? Eu teve aqui em Morrinhos, eu fiquei até boba. Tinha um processo que ainda era físico ainda. Sim, como assim? Físico? Vocês não estão meio assim, meio atrasado, não? Não é porque atrasou na questão lá do não sei do que. Ela fala, então tá bom. Mas foi tão engraçado, doutora Flávia, que quando eu peguei o primeiro processo, eu tinha feito. E o mais engraçado é que eu já tinha feito pós-graduação, na área de perícia, entendeu? Toda a história, só que, assim, as coisas mais bobas do mundo. E eu juro para você que eu resolvi colocar no livro, no curso, eu trago as coisas mais bobas. As coisas mais bobas eu coloco. Eu cheguei lá, então eu recebi a intimação, primeira coisa, né? Recebi a intimação, falei, meu Deus, fui intimado. O que aconteceu? Aí a gente não sabe que a diferença de citação e de intimação. Eu falei, será que está acontecendo? E o pior, eu tinha colocado o endereço da minha casa. Aí o oficial de justiça foi lá, porque antes eles iam para intimar a gente. Aí foi lá o oficial de justiça, o pessoal ficou assim, uai, o que está acontecendo? Será que vai ser preso, né? O tal do nego nunca ajuda. Aí tá. Aí fui lá, peguei o papel, o cara, não, você foi nomeado, eu fiquei feliz, né? E medroso. Aí fui lá. Doutora Flávia, na hora que eu ver a apresentação abrindo aqui na seu negócio, eu já paro, tá? Já estou pronto já aqui. Pode falar. Aí fui lá, cheguei lá na vara e falei assim, ó, a vara tal, cheguei lá, falei, olha, eu quero pegar o processo assim, assim. Aí a pessoa da vara, o estagiário fica lá na porcaria lá do balcão. Aí ele virou e falou assim, não, doutor, cadê o extrato atualizado? Aí eu falei, não tem o extrato atualizado. Então o senhor desce lá para o senhor pegar o extrato atualizado. Eu falei, meu Deus do céu, desci lá, mas eu estava com roupa de gente, né, igual advogado. Aí fui lá na sala da OAB, aí perguntei para a pessoa lá como que tira o extrato atualizado. Aí eles me ensinaram lá como tirar o extrato atualizado, eu voltei. Aí falei, então tá. Aí a pessoa olhou e falou assim, tá concluso. Aí eu falei, tá concluso? Tá concluso. Aí eu falei, então quer dizer que acabou? Aí a pessoa falou assim, tá concluso. Ao invés de explicar, uma falta de educação, mas estagiário, não dá para esperar muita coisa de estagiário também. Aí, tá concluído. Eu falei, tá, mas é porque eu sou perito, acabei de receber a nomeação. E a minha primeira nomeação, eu falo pro pessoal, cara, vai na humildade. Se a pessoa do lado de lá for bruta contigo, você vai na humildade. Vai, pergunta, não dói nada perguntar, não arranca pedaço, você não vai chorar por causa disso, não. A pessoa, aqui, ó, se tá concluído, é porque ela tá lá pro juiz resolver. Aí eu falei, tá, como que eu pego o processo? Não pega o processo. Então eu tenho que falar com o juiz, Fui lá na escrivania. Aí a pessoa vai lá na escrivania. O que é escrivania? O que é escrivania? Aí a pessoa, a escrivania é aqui do lado, aqui, bate aqui na porta que vai estar lá na escrivania. Aí fui lá, na escrivania. Bati, aí a assessora do juiz veio, eu falei, eu sou perito, eu fui nomeado no processo e eu preciso pegar o processo.
Aí a assessora do juiz falou: então tá, o processo tal, só que ele está concluído e não estava recebido, né? Porque quando ele está concluído, ele estava no meio do caminho entre um lugar e outro. Aí eu falei: mas eu preciso. E como que eu faço? Eu volto depois? Aí ela falou assim: não, peraí. Foi receber o processo, já entrei para a sala do juiz. Ele: não, o doutor vai falar com você. Olha que porcaria. O doutor vai falar com você. Cara, primeira nomeação. Você não quer juiz falando com você. A única coisa que você não quer é falar com o juiz. Você quer fazer qualquer coisa, menos falar com o juiz. E a hora que você pegou o processo, eu peguei o processo. Ela: não, já vamos entrar aqui que o senhor vai falar com o juiz. Aí entrei, o juiz: doutor, não sei o quê, pá, que bom, tal. E eu morto, né? E ele conversou um monte de trem lá, e eu falei: meu Deus do céu. E ele falou, cara, ele falou uns 2 quilos, eu não entendi 1 grama do que ele estava falando. Nossa senhora! Ele: tá bom, o senhor entendeu? Eu falei: entendi, perfeito, tá tranquilo, eu vou ler tudinho e vou fazer. E aí ele falou: então tá, vou devolver lá pro cartório, o senhor busca no cartório. Eu falei: buscar no cartório? Aí eu falei: gente do céu, eu tô aqui, o homem tá com o processo. Reconhecer firma. Eu falei: eu tô aqui, o homem tá com o processo na mão, é só entregar para mim, ele vai mandar pro cartório, eu vou ter que ir lá no cartório para buscar esse negócio. Isso é engraçado mesmo. Aí eu fui e falei: tá, doutor, eu vou buscar em qual cartório? Aí ele olhou para mim, aí ele viu que eu era um retardado total e que ele não podia. Aí ele falou assim: não, o cartório é aqui do lado, tá? O senhor vai lá no balcão onde o senhor falou com a moça e já vai entregar. Ele pegou, ele mesmo foi lá, entregou para o escrivão já tratou melhor, né? Por causa daquela história toda. E aí eu peguei o processo e fui para casa. Eu nem tinha escritório, só para vocês entenderem, eu fui timado em casa. E aí eu fui para o escritório, eu fui para casa para ler o processo e tentar entender, né, o que estava acontecendo efetivamente. E eu vou falar para vocês, não fica mais fácil, tá? Um dia eu vou contar para vocês, o dia que eu fui receber o primeiro honorário, o dia do primeiro honorário, no dia de liberação do primeiro alvará, é terrível, foi horrível de mim. Mas, doutora Flávia, coloquei sua apresentação. Eu vou colocar, acho que eu vou colocar aqui. A gente continua. Não está aparecendo, não, doutor? Não, está aparecendo os slides, o CPC ainda. Uai, deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo. O doutor Peterson já está aqui. Eles estão todos assim, sabe, envolvidos, esse pessoal aqui, sabe, tudo envolvido. Doutora Flávia, doutor Peterson, doutora Tchaqueline, entendeu? Esses grafotécnicos é tudo assim, ó, tudo misturado. É tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. É bom que é o seguinte, a gente tem que ter amigos assim, porque às vezes a gente pega umas perícias que só Jesus na casa. Então, eu falei assim: doutor, o que você acha disso aqui? Vamos lá, trocar uma ideia aqui. Vamos ver o que você pensa disso aqui, o que você acha se eu estou no caminho certo. Sempre é assim, né? A gente tem que fazer assim. Vai dar certo. Deu certo aí, doutor, agora? Vai dar certo. Pronto, agora deu certo. Ah, sim. Eu vou falar rapidinho, que senão o doutor Peterson também me pega também. Pronto, agora deu certo. Pronto. Esse daí é o seu ou minha tela, doutor? Essa é a sua. Então tá. Então vamos lá, gente. Vou falar rapidinho o negócio da estrutura do laudo pericial. Eu peço até desculpa dessa benção, dessa energia ter caído, mas como o doutor falou, é ao vivo e acontece, certo? Então, a estrutura do laudo grafotécnico, ele tem que ter aqueles requisitos essenciais do A473, que eu já mostrei lá, mas aí, como eu falei, cada perito tem a sua maneira de fazer o seu laudo, de compor o laudo, mas não pode deixar de lado aqueles requisitos que a gente colocou lá para trás, do que é a exposição do objeto da perícia, a análise técnica, mas não precisa seguir aquela ordem, tá? Aquela sequência, primeiro a análise da exposição do objeto e tudo. Eu vou mostrar a maneira que eu faço, certo? E que a maioria faz assim também. Esse meu laudo eu já troquei umas 500 vezes. Toda vez que eu vou fazer o laudo, às vezes a gente muda alguma coisa. É aquela história, a gente faz o laudo e deixa ele dormindo para no outro dia a gente dar mais uma lida antes de entregar, e às vezes eu vou lá e mudo alguma conclusão, alguma coisa. Da maneira de escrever, entendeu? Então, hoje o meu laudo está assim, mas a primeira coisa é identificação do perito. Nele você vai mostrar aquilo que você tem que colocar. Aqui tem vou colocar meu laudo aqui, isso aqui é um exemplo de laudo, eu não sei se depois eu vou mostrar para vocês, mas essa aqui é basicamente a estrutura do meu laudo. Doutora,
Oi? Como a senhora está compartilhando os slides, está aparecendo só os slides. Só? Entendi. Então não vai ter jeito de eu mostrar. Será que vai ter jeito, doutor? Só se quiser remover e compartilha a tela toda, que aí, ao invés de você escolhe a então tá. tela, compartilha a tela toda. Mas eu estava compartilhando a tela. Aí você fecha os slides. Lá na compartilhar a tela, aí vai ter a opção janela, você coloca tela cheia e escolhe a tela. Tela cheia? Tela cheia. Lá em cima tem uma guia com a tela cheia. Só toma achei. cuidado de você fechar o WhatsApp aí, porque você lembra daquele caso que o cara estava xingando a juíza no WhatsApp e a tela dele estava compartilhada. Né? Então, agora tá só aí, tela. Aí complicou, hein? Aí rola a vida. Agora deu certo? Deu certo agora. Mas aumenta um pouquinho o tamanho, tá pequeno. Eu não estou conseguindo ver. Eu sou velho, sabe? Eu vou aumentar. Então é o seguinte: aqui é o primeiro cabeçalho do laudo. Sempre que a gente vai fazer uma peça que seja judicial, a gente começa mostrando em qual vara que está o seu trabalho, certo? Então, aqui, antigamente a gente falava assim, excelentíssimo senhor juiz, doutor, não sei o que do negócio. Hoje está mais resumido, está dessa maneira. Você coloca a vara que é o número do processo. Esse nome aqui, sempre o pessoal, eles têm essa questão de como é que eu vou escrever aqui. Às vezes é polo ativo, polo passivo, requerente, requerido, autor e réu. Eu costumo seguir geralmente o que está escrito dentro do próprio processo, tá, gente? Às vezes o próprio processo, o juiz, ele fala polo ativo, polo passivo, ou requerido, requerido. Então, isso daí, eu, como não sou do direito, para mim, eu uso o que está lá, tá? Mas eu acho que não faz diferença. O primeiro lá, o quesito lá que a gente colocou, que é referente à identificação do perito, certo? Então, é assim, você vai colocar as suas atribuições, o que você faz dentro desse daqui. Eu sempre faço, tipo um cabeçalho? Não, gente, é uma capa antes, é a primeira página, que é onde você vai falar o que você tem feito, o que você fez, e escreve que você está entregando este laudo para apreciação do juiz, né? E a conclusão. Essa é a primeira parte. Seguindo lá da questão aqui, ó, o histórico do caso. Isso aqui eu acho importante a gente falar, porque é o seguinte, os juízes, eles têm vários processos, ele não tem só o seu. Eu conversei com um juiz uns tempo atrás, ele disse que tinha 5.000 processos que eram de responsabilidade dele. Você imagina, se ele vai ficar lembrando de todas as coisas, de todos os processos, ele não consegue lembrar. Por isso que é importante você mostrar o histórico do caso, o que é o cerne da questão ali, né? E fazer essa breve síntese inicial. Como eu te falei, isso daqui é coisa que eu faço para auxiliar. A breve síntese inicial e a breve síntese da contestação. Então, eu geralmente faço assim. O histórico, eu faço esse tipo de um resuminho do que é o tipo da perícia, do processo que está fazendo, e o que ele quer alcançar com aquilo dali, certo? No próprio histórico, eu faço esse negócio. No síntese do autor, eu pego a inicial dele, isso é porque a gente tem que ler todo o processo, gente. Por isso, quando você vai fazer o processo, você já vai anotando, porque é muita coisa, certo? Você vai fazendo um resumo do resumo da síntese do autor. Vai falar o que ele falou, o que é, assim também como é a da contestação, certo? Vai falar o que ele é, porque, como sempre ele fala que aqui na contratação foi verdadeira, que ele não está, como se diz, falando coisa com coisa, né? E que pede que seja impugnado e que seja julgado improcedente o que o autor quer, certo? Aí, continuando, eu faço esse deferimento da perícia, onde eu relato, né, que a perícia foi relatada por conta disso, que tinha que fazer as coisas... desculpa, gente. Fazer o deferimento também. É um resumo por que foi que aconteceu o pedido da perícia, certo? E aí vem o objetivo da perícia, nesse caso aqui eu vou mostrar de novo. Aqui, ó, deferimento aqui, ó. Deferimento da perícia é isso daí que ele fala, que o autor que solicitou, quem foi que solicitou a perícia, né? Por que ele solicitou, né? Aí fala da sua nomeação,
fala que como é que foi feito essa transação do aceite e o agendamento da data da perícia, que é necessário fazer. É necessário fazer o agendamento da perícia, como fala o artigo, se eu não salvo engano, era o 465. Não é 465. Gente, esse negócio eu já falei. Artigo eu não decoro, tanto que eu tenho minhas colas aqui, ó. Tá? Então, é isso daqui. A gente tem que fazer o agendamento, dando às partes, no mínimo 5 dias, para que as partes tenham conhecimento e compareçam no dia da coleta de assinaturas, no caso dessa aqui, que foi uma perícia grafotécnica. Só que é interessante, na maioria das vezes, nos meus casos aqui, só compareceu, desse tanto de tempo que eu já tenho, umas 4 vezes todas as partes. Que eu falo assim, o advogado do réu, o advogado do autor, e o perito assistente. Eu posso contar na mão de uma só mão que compareceu todo mundo. Geralmente só comparece o periciano, só às vezes acompanhado de algum parente só. Somente isso, tá? Aqui a gente faz o objetivo da perícia, como eu falei, que é a perícia em questão tem para verificar se partiu ou não do punho do senhor tal, assinatura lançada no documento. Tem muita perícia de consignados, né? Esse daqui é o caso dele, que eu fiz, que tá tendo muito desses consignados dos senhores. Às vezes eles fazem um empréstimo e não se lembra de assina muitos documentos. Aconteceu um caso assim, eu vou até contar um caso, de um senhor do interior de Goiás. Ele pegou o empréstimo, sim, só que ele foi notando que tinha mais descontos na aposentadoria dele. Ele entrou na justiça porque disse que não fez aqueles empréstimos. Eram uns 10 empréstimos diferentes, sinceramente, 10, que a gente analisou 10 assinaturas. E quando a gente foi ver o senhor simples do interior, o que a gente percebeu? As assinaturas eram deles mesmo. O que aconteceu? Ele falou para mim depois, lá no momento da coleta, que ele, minha filha, eu fui assinando um monte de folha. Pelo que ocorreu lá? A pessoa assinou, fez ele assinar outras folhas de outros empréstimos sem ele ver. Então, isso acontece, infelizmente, acontece muito, né? Aí, acontece, então, vamos lá. Aí, continuando, né? Aqui que tem a descrição do material analisado, que é o objeto da perícia, aqui já começa a gente atender o artigo 473, que ainda a gente fala que tem que fazer o detalhamento, a descrição do objeto da perícia, né? Então, aqui a gente consegue colocar que o detalhamento da perícia aqui. No meu caso, eu faço assim, da peça questionada. Eu costumo fazer um breve relato do como que está esse documento, se eu recebi o documento original, se eu não recebi o documento original. Nesse caso aqui foi o original, não foi original, né? Eu apaguei umas coisas, acabei apagando um negócio aqui, mas tudo bem. Você faz a apresentação do documento, certo? Eu costumo destacar as assinaturas que estão questionadas, para ficar um laudo bem apresentável, gente, para ficar, olha só, são 2 assinaturas que foram questionadas, então esse daqui é o objeto da perícia, né, que a gente vai demonstrando certinho. Dos equipamentos aqui, ó, aqui a gente, no laudo também, eu costumo colocar, a gente coloca assim, dos equipamentos utilizados. Lembra que eu falei que para você começar na perícia grafotécnica, não precisa de equipamentos muito sofisticados? Olha só, a gente utiliza aqui uma lupa de conta-fios, a minha lupa não está para lá, uma lupa normal. Esse microscópio USB aqui, ele é utilizado quando a gente tem um documento original em mãos, ele é muito mais útil, mas a gente pode utilizar para verificar sobreposição de caneta, né? Algum traço ali que você acha que é mais importante você dar uma olhada. E o Photoscape, que é um software de edição de imagem, é para a gente fazer esses recortes, para fazer os recortes do trem, para às vezes fazer uma melhora assim, na questão do contraste, da imagem. Então, a gente utiliza
Esses aqui. Então, você está falando aqui, ó, tanto que a gente coloca também, parece que essas imagens, esses softwares, ela é só para melhorar a imagem, não é para modificar nada, porque eu já tive caso que ele foi reclamar, mas você está usando o software, você está alterando o documento. Eu não estou alterando. A gente só está fazendo aqui para demonstrar melhor aquela assinatura. Por exemplo, nesse caso aqui, o documento não é o original, né? Ele é uma fotocópia digitalizada. Então, às vezes, a gente precisa do software para melhorar a qualidade, para a gente poder ver, conseguir ver o máximo de detalhes possível, porque a perícia grafotécnica, ela vai nos detalhes, né? Não no que está perceptível, certo? Aí, a gente tem aqui também, dentro deles, os padrões de confronto. Esses padrões de confronto são os padrões que a gente pega, recebe no momento da diligência, que são os documentos pessoais do periciando, aquele que ele traz, porque sempre na petição de agendamento, para fazer a perícia, a coleta de assinaturas, a gente tem que pegar o máximo de padrões naturais possíveis, até para atender o princípio de adequabilidade, né, de contemporaneidade, esses detalhes. Então, eu sempre peço, dentro da minha petição de agendamento, que o periciando leve todos os documentos que eles possuam que tem a assinatura dele, e principalmente da época do acontecimento do contrato questionado, né? Pode ser até carta, já chegou aqui já até uma agenda, já recebi uma agenda para ver as letras, as assinaturas, né? A grafia da pessoa. Então, o padrão de confronto é isso, é aquilo que você vai utilizar. No caso, a gente eu utilizo aqui como aqui, ó, eu tenho essa definição, esse conceito, que são os padrões não específicos naturais, que são aqueles que já existem, certo? Que você já sabe que são autenticamente deles. E por isso que a gente pede. Aí começa, além de eles fazer o reconhecimento que aquela pessoa é na hora do momento da diligência, eles vão servir também para servir de confronto para nós. No caso aqui, a carteira de identidade. E hoje a carteira de identidade está terrível, né, gente? Já não está servindo para a gente pegar o padrão dela de maneira nenhuma, porque eles colocam naquelas... A assinatura é feita no tablet, é assinatura digital. E ainda por cima é muito pequena e a qualidade é horrível, não tem jeito. Né? Então, é só para a identificação mesmo da pessoa. Então, olha só, esse daqui, nesse caso, eu pedi uma carteira de passe livre que estava próximo da data que era do documento questionado, foi utilizado ela no momento das análises. Uma coisa, esses padrões aqui foram colocados aqui como um negócio, às vezes podem existir outros, mas que não coloque aqui. Mas, assim, são todos os padrões que são disponibilizados, você tem que fazer a sua análise. Todas as análises que você faz, de todos os negócios, você analisa todos os padrões primeiro, igual aquele caso. O que eu faço primeiro? Analisa todos os padrões, verifica todas as características que tem aquele punho, o que eu acho mais importante e guarda. Depois você pega o questionado, faça as suas análises, vê o que vai, depois você faz o confronto delas ali. E a partir dali você vai ver o que você vai apresentar dentro do laudo. Dentro do laudo, você não... Eu, particularmente, eu não coloco tudo que eu encontro. Porque às vezes tem muita coisa, não é? Às vezes é muita coisa mesmo. Eu sempre costumo colocar uma quantidade, 5, 6, ou assim, um tanto ali que eu acho um bom senso, mas que eu sei com aquilo ali que eu vou demonstrar, eu tenho certa convicção daquela certeza, e eu sei que aqueles achados que eu fiz, o juiz também vai se convencer, e assim também como as outras pessoas. Graças a Deus, até hoje, nesse tempo todo aí, eu só tive poucas impugnações em relação a laudos grafotécnicos, né? Então, graças a Deus, quer dizer que eu estou no caminho, a gente está no caminho certo, né? A gente tem impugnação? Tem, mas graças a Deus, na área grafotécnica, ela é mais baixa do que na contábil, porque a contábil, misericórdia. Só Jesus na causa. Doutora Flávia, a gente vai ter que encaminhar para o final, porque senão o doutor Pizzo já falou ali, eu vou... O que é isso? Eu vou... Tá bravo ali. Já tô acabando, vou só mostrar aqui. Então, tá, a questão da metodologia, certo? Eu vou só passar os pontos, então. Já estão acabando aqui, vamos lá. Onde é que nós estávamos? Santo Deus.
aqui. Aí a gente fez a peça questionária que eu já falei, a metodologia que a gente hoje utiliza, a grafocinética, que é aquela que pega todo o documento junto e as características né, da assinatura. Aí a gente vai demonstrar os confrontos realizados e, por fim, os conclusão. Essa daqui é a minha maneira de fazer. Esses pontos aqui são todos o que eu coloco no meu laudo, tá? A sequência do meu laudo grafotécnico, cada um, como falei, olha só, os confrontos analisados, o objeto da perícia, que é aquilo que é pedido lá no artigo 473, a metodologia e o confronto realizado. Você pode ver que a análise técnica não está na mesma sequência. Como eu falei, não é preciso, mas eles têm que ter para você evitar o máximo de ser impugnado, tá bom? Infelizmente, por conta desses problemas que a gente teve aí, a gente vai ter que encerrar, mas eu deixo aqui meu agradecimento ao doutor aí pelo convite. Desculpe que esses imprevistos acontecem, mas eu deixo expressão aqui o meu Instagram e depois eu vou mandar esse material para o senhor, se você quiser, alguém pode disponibilizar, tá, doutor? Perfeito, doutora. Muito obrigado, pessoal. Siga lá o Instagram dela, ó. O Instagram dela é @FláviaFreitasPerita. Siga lá o Instagram dela, porque ela tá sempre... Eu acompanho, né? Ela não fica fazendo postagem igual eu fico fazendo toda hora uma macaquicezinha, não. Mas acompanha lá que você vai ver que a vida do perito não dá tempo de fazer essas bobeiras. Tá bom. Doutora Flávia, muito obrigado, viu? Desculpa eu ter que intervir, mas é porque doutor Peterson já vai entrar agora. Eu que peço desculpas pelos imprevistos que teve aí, mas estamos à disposição, doutor. Que isso, muito obrigado, tá? Um abraço. Obrigadão. Um abraço. Até mais, tchau.